ter uma resposta, mas mesmo assim você quer matar ela, só que com a tortura ela acaba morrendo antes da hora, como que se enquadraria? Tá, mas nesse caso é homicídio pela tortura. Porque você falou para mim que você quer torturar, você quer a morte. Então, o crime mais grave é o incidido, o homicídio qualificado pela tortura, independente ou não. Se você obteve a informação, você me respondeu. Você quer a morte. Entendi. Obrigada. Tudo bem? Vamos continuar. Agora, parágrafo 4º. Ainda no artigo 1º, parágrafo 4º, eu tinha esquecido de gravar, então eu só falei até agora das qualificadoras pré-terdolosas. Artigo 1º, parágrafo 3º, qualificadoras pré-terdolosos. Para quem perdeu, é só dar uma olhada. Agora nós vamos mudar. Não estamos mais diante de qualificadora. Nós estamos diante de causa de aumento. Ou seja, a causa de aumento vai ser aplicada à pena prevista no tipo penal, com aumento na terceira fase. Aliás, quero lembrá-los o que muita gente esquece sem sentido nenhum. Quero lembrá-los o que muita gente esquece sem sentido nenhum. Pode haver um delito qualificado majorado. Nada impede que na qualificadora, que traz uma nova pena base, uma nova pena relativamente determinada, exemplo, qualificada pela morte, tenha-se um aumento de pena. Por quê? Porque o aumento de pena, ele é uma mera causa de aumento incidida na terceira fase. Então, gente, não exclui a qualificadora com causa de aumento. Pode ter um homicídio qualificado majorado, uma tortura qualificada majorada. Bastante que haja a incidência de uma causa de aumento. Exemplo. Se o crime é cometido por agente público, olhem, bastante que o autor delitivo seja agente público. Agente público está na Lei 9.455 de 97. Quero que vocês saibam, agente público não é sinônimo de funcionário público. É qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração. Até mesmo aquele mesário da eleição. Quando você é chamado para ser mesária da eleição, você naquele momento, transitoriamente, está exercendo a função a título de agente público. Então, se você for agente público, independente ou não de estar no exercício da função, basta que mantenha relação, que guarde relação com a sua função, independente ou não se você está em horário comercial, se você está trabalhando naquele momento. Bastante que tenha relação com a sua função de agente público, haverá causa de aumento. Primeiro detalhe. Professora, mas tem algum caso que não aplica a causa de aumento? Sim, porque nunca poderá haver o denominado bis in idem. Então, toda vez que ser servidor público, ser agente público, já está previsto como sujeito ativo, se você colocar novamente a causa de aumento por ser agente público, aí nós estamos diante de bis in idem. Então, cuidado. Nesse caso, especificamente essa causa de aumento, ela tem um detalhe.
Se for crime próprio, exemplo, tortura pela tortura. Vamos lá? Exemplo, tortura pela tortura. Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a intenso sofrimento. Vamos lá. Nesse caso, quem pratica esse crime? Quem pratica esse crime é o carcereiro, a pessoa que tenha o cárcere. Ora, para praticar esta modalidade de tortura, ele já tem que ser agente público. É crime próprio. Apenas quem é carcereiro, a grosso modo. Logo, vai incidir no caput a condição de carcereiro. Perdão, né? Não é no caput. Vai incidir no próprio parágrafo 1º, a condição de carcereiro. Não pode incidir de novo na terceira fase. Por quê? Porque dá bis em idem. Porque dá bis em idem. Tudo bem? Cuidado, então. Toda vez que você for olhar a causa de aumento, você se liga nos 30 para ver se é crime próprio e se for, se não dá bis in idem. Fechou? Ótimo. Vamos para a próxima. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Olhem, aqui nós não vamos olhar o sujeito ativo, mas sim o sujeito passivo. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Cuidado, cuidado. Maior de 60, tá? As provas costumam colocar 70 e a pessoa se confunde. Outra causa de aumento. Se o crime é cometido mediante sequestro. Se liga novamente. Sequestro é a privação da liberdade involuntária, a qual caracteriza um delito. Privação da liberdade involuntária, a qual caracteriza um delito. Olhem, bastante cuidado. Obviamente, a tortura, ela é um crime que ocorre às escondidas. A regra é que ninguém seja torturado em público, até porque senão há forte risco da pessoa não conseguir praticar o crime. Ela vai ser impedida. Isso é o que se espera. Então, até porque se você não impede, como regra, você até responde por omissão de socorro, né? Então, vejam, tortura é um crime que ocorre, como regra, às escondidas, como diz a jurisprudência. Usa esse termo, né? Às escondidas. Agora, para que alguém seja torturado, não seja uma mera lesão corporal, demanda um pouquinho, também como regra, um pouquinho de tempo. Há que se fazer aí a conduta da tortura. Nesse momento, é pressuposto da tortura que haja a privação de liberdade do agente. É pressuposto da tortura que haja uma privação de liberdade, a qual é natural, é decorrência do próprio meio de execução do delito. Só que haverá a causa de aumento toda vez em que esse sequestro for um pouco mais delongado, um tanto quanto mais prolongado. Para que se caracterize a causa de aumento, você deverá olhar o delito. Se for uma privação de liberdade única e exclusiva, necessária para consumar a tortura, o período de tempo é único e exclusivamente para consumar a tortura, restar-se-á absorvido. Princípio da absorção, perdão.
Ai, que erro, não é absorção, né? É absorção. Me desculpem. Princípio da absorção. O crime de sequestro é único e exclusivamente para praticar a tortura, absorvido. Para que haja a incidência da causa de aumento, tem que ser um pouco mais delongado. Um pouco mais delongado. Tudo bem? Um pouco mais delongado. Certo? Então, o que nós devemos colocar? É simples. É muito simples. Olhe o crime. Se for a privação da liberdade por tempo único e exclusiva para consumar a tortura, absorvido. Responde único e exclusivamente pela tortura. Agora, se esse sequestro se prolongar mais do que o necessário para a execução do delito e sua consumação, se ele exceder, aí vai responder pela modalidade majorada. Tudo bem? Então, novamente, cuidado para verificar se não haverá o famoso bis in idem. Outro detalhe: a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionado. André Guilherme Souza é da sala, gente? A ação penal é pública incondicionada. Vamos continuar? Vamos continuar. Outros dispositivos legais. Outros dispositivos legais. Um que eu quero que vocês prestem atenção, eu pus aqui no meu quadrinho, ó. Eu pus aqui no meu quadrinho. Eu pus aqui no meu quadrinho. Olhem o artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda, olhem, quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Opa! Desde que a vítima seja brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Cuidado, gente. O artigo 2º trouxe para nós aquilo que nós já conhecemos como princípio da extraterritorialidade, ou seja, princípio da extraterritorialidade. O que isso quer dizer? Olhem, mesmo que fora do Brasil, mesmo que fora do território nacional, mesmo que fora do território nacional, se a vítima for brasileira ou encontrada em local sobre a jurisdição brasileira, vai se aplicar a lei da tortura. Extraterritorialidade. Olhem, a lei brasileira será aplicada fora do território nacional a título excepcional, caso a vítima seja brasileira. Em qualquer lugar que houver uma vítima brasileira torturada, a pessoa responderá pela Lei 9.455. Óbvio, isso aí demanda tratados internacionais, é o artigo 7º do Código Penal. Para que haja punição, o cara vai ter que voltar no Brasil, pôr os pés no Brasil, tem toda aquela incidência. Mas o que vocês devem saber é, 1, revisar o artigo 7º do Código Penal. 2, saber que a lei de tortura, a título excepcional, novamente, prevê a aplicação da extraterritorialidade. Outro detalhe que eu quero de vocês. A condenação, se a pessoa for condenada,
acarretará em perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ou seja, efeito secundário extrapenal da condenação é a perda do cargo, da função ou emprego público, no caso de agente público, perde a função, perde o cargo, perde o emprego público. Vejam, por literal disposição da lei, não teve brecha. Vai perder o cargo, a função ou o emprego público. E mais, olhem a lei especial aí. Interditado para o seu exercício pelo dobro. Risquem, dobro, grifem, porque eu vejo direto colocando triplo ou quádruplo em prova. Detalhe, gente, vamos lá. Pelo horário, eu não estou mais aceitando ninguém na sala, tá? Para quem está me avisando, professora, fulano tá aí. Não estou mais aceitando. Vamos continuar. Outra coisa que eu quero de vocês. Olhem o parágrafo 7º. O condenado por crime previsto dessa lei, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, salvo a hipótese do parágrafo 2º, qual que é o parágrafo 2º? Lembrando vocês, parágrafo 2º é tortura por... Parágrafo 2º é a tortura por omissão, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Cuidado. Assim como a lei dos crimes hediondo, a lei de tortura, até porque, lembrando vocês, que é equiparada ao hediondo, assim como o tráfico, que é equiparado ao hediondo, vejam, os hediondos e os seus equiparados no tráfico e na tortura trouxeram disposição legal falando que inicia o cumprimento de pena em regime fechado. Na tortura trouxe uma exceção, a tortura por omissão, que a peninha é de 1 a 4 anos, não. Detalhe. O início da pena em regime fechado é o que diz a lei. A lei do tráfico, a lei do crime hediondo e a lei da tortura. É disposição legal, mas lembrem, desde 2012, o início em regime fechado já foi declarado inconstitucional, fere a individualização da pena, fere a proporcionalidade da pena. Porquanto, saibam responder questões de prova. A letra da lei, lei seca, início em regime fechado. Mas saibam, a interpretação jurisprudencial é que já foi declarado inconstitucional. Outro detalhe que eu quero lembrar a vocês é que essa lei, diferentemente de várias outras, que como regra legal trazem o período da vacácio, que a lei vai entrar em vigor 30 dias após a sua publicação. Detalhe, essa lei não. Essa lei não trouxe vacácio. Interessante, né? A lei entra em vigor exatamente na data de sua publicação. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Outro detalhe que eu quero falar com vocês, que nós já conversamos, é que essa lei revogou o 233, que era um crime específico de tortura previsto no ECA. Olhem, existia um crime específico de tortura no ECA, já falamos sobre isso na primeira lei, mas esse crime específico previsto no ECA
o crime específico previsto no ECA, foi revogado pela própria lei de tortura, o qual trouxe modalidade aqui específica como causa de aumento. Ou seja, não aplica o ECA 233, que era a tortura específica para a prática de crianças e adolescentes. Por quê? Porque a lei da tortura trouxe, a posteriori, lei específica em 97. O ECA é de 90. Trouxe específico em 97, lei de tortura específica, e trouxe como causa de aumento. Então, não se aplica a ECA, que foi revogado, aplica-se a lei da tortura, lembrando que nesse caso temos causa de aumento. E outro detalhe que eu quero conversar com vocês, qual é, professora? Simples. Vamos lá. Gente, parágrafo 6º. Olho na tela. Parágrafo 6º. Olho na tela. O crime de tortura é inafiançável, já falamos sobre isso. Crime inafiançável é aquele que admite revogação de prisão? Sim. Admite liberdade provisória? Sim. Mas qual o detalhe? Desde que como medida substitutiva da prisão não seja a fiança, seja outra. Exemplo, monitoramento eletrônico. Então, a tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Graça ou anistia. Vamos lá? Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição Federal também rezou que a lei considerará inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como crime hediondo. Ok? Mas o que eu estou falando de diferente? O que eu estou falando é que a lei de tortura repisou o que diz a Constituição. A lei de tortura repisou o que diz a Constituição. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Só que um detalhe. E o induto? Induto pode na tortura. Que interessante, professora. Vejam. A lei dos crimes hediondos vedou a anistia, a graça e o induto. O que é uma lei geral. Mas a lei da tortura vedou apenas a graça e a anistia. Não vedou o induto. Então, eu vou repetir. A Constituição Federal trouxe um regramento básico. A vedação da fiança, da graça e da anistia. A lei de tortura repetiu exatamente a vedação da fiança, a graça e a anistia. E o induto? Na lei de tortura, o induto pode. E as pessoas confundem com a lei dos crimes hediondos. Por quê? Na lei dos crimes hediondos foi vedado a fiança, a graça, a anistia e o induto. Então, cuidado! O induto é vedado na lei do crime hediondo. Repito, o induto é vedado na lei do crime hediondo. Mas a lei de tortura, a qual é específica, não vedou o induto, porquanto o entendimento é de que é cabível sim induto na lei de tortura, em que pese não
não seja cabível na lei dos crimes hediondos. Cuidado, olhar a lei seca para responder esse tipo de questão. Tudo bem? Olhar a lei seca para responder este tipo de questão. Até aqui, pergunto, alguma dúvida? Alguma dúvida? Ah, professora, mas então eu vou repetir. Eu tenho que saber o que é anistia, graça e indulto? Sim, já conversamos sobre isto. Já conversamos sobre isto. Você tem que lembrar o que é anistia, o que é graça e o que é indulto. Pedindo para vocês aí me darem um oi na chamada, que eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, por quê? Porque eu já terminei o conteúdo. Aula que vem, amanhã, não percam. Vamos iniciar, não vou iniciar hoje, vamos iniciar a aula que vem. Iniciar aula que vem, o quê? Simples. Execução penal. Matéria importantíssima. Carro-chefe da legislação extravagante. Por gentileza, não faltem, tá bom? Por gentileza, não vou nem começar hoje, pela importância.